Nessa noite, o tema da mensagem é lugares celestiais. Diga para o irmão do seu lado aí, lugares celestiais. Em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo, ele fala de um homem que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Terceiro céu. Interessante isso. Então, se ele foi até o terceiro céu, é porque existe o segundo céu e o primeiro céu. Você concorda com isso? Ninguém vai para o terceiro se não tiver o primeiro e o segundo. Então a Bíblia lá diz que este homem foi arrebatado ao terceiro céu e ele viu coisas extraordinárias. É tremendo esse texto, 2 Coríntios capítulo 12 e o verso 2. Então o que é o primeiro céu? Onde é o primeiro céu? É esse que a gente vê logo acima da nossa cabeça. É o céu das nuvens. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o céu onde estão as estrelas, onde está o sol, a lua, os planetas. Esse é o segundo céu. E o terceiro céu? É o céu de Deus. É o céu onde Deus habita. E esse céu não dá para ver com binóculo, não dá para ver a olho nu, não dá para ver com nenhum instrumento humano, porque esse céu ele é espiritual. Diga espiritual. Amém? Então o terceiro céu é o céu de Deus. É o céu onde estão os anjos. É o céu espiritual onde cada crente também está, em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero pregar. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Repita comigo: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Amém? Existe uma região, algumas versões chamam de regiões espirituais, ou regiões celestiais. Outras versões dizem portões celestiais. Mas eu gosto mais desta versão quando fala lugares celestiais. Então aqui o texto diz que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou. Não é que irá nos abençoar, não é que talvez vá nos abençoar, diz que Ele já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos espirituais. Aleluia, glória a Deus. Então escute isso, você não tem que orar por algo que talvez Deus vai fazer, você tem que orar de forma a tomar posse do que Deus já fez por você. A oração do crente, a oração do servo de Deus, não é para talvez acontecer, é para acontecer. Aleluia? Você ora para acontecer, porque no mundo espiritual já está decretado sobre a tua vida, sobre a minha vida, todas as bênçãos de Deus. Irmão, se é bênção, então já está liberada. Agora, se for maldição, aí não está não, amém? Ninguém tem que tomar posse de maldição. Bênção de Deus, todas já estão liberadas no mundo espiritual. Tem um livro lá em casa, o nome do livro é A Economia do Céu. Interessante o livro. Este autor do livro, ele fala que ele teve algumas experiências com Deus,
E nessas experiências ele conta que ele viu os céus e como se fossem grandes depósitos, enormes. E aí ele entra nesses depósitos e ele vê prateleiras, e mais prateleiras, e mais prateleiras, cheias. E ele então, curioso, ele pergunta para aquele anjo que está ali mostrando para ele aquelas coisas, ele pergunta o que é esses celeiros, esses depósitos, o que são essas prateleiras, o que são essas coisas. Aí aquele anjo diz para ele, aqui estão depositadas todas as bênçãos do povo de Deus. Ele conta lá que ele via chaves, ele via pernas curadas, ele via braços curados, ele via todo tipo de cura naquelas prateleiras. Ele observava aquilo, ele perguntava ao anjo, o anjo dizia para ele, aqui já está a cura para o povo de Deus. Qualquer nível de cura, Jesus já conquistou na cruz para os seus servos. O que eles precisam? Eles precisam acessar, eles precisam tomar posse, eles precisam reivindicar para suas vidas o que já está liberado para eles. Então nenhum servo de Deus, irmãos, deve ficar pensando se talvez Deus quer abençoar a vida dele, porque a Bíblia diz que ele já abençoou, com toda a sorte de bênção. Aleluia! Então a bênção, irmãos, da cura, Jesus já te abençoou. Você concorda com isso? O que a palavra de Deus diz? Que pelas suas feridas nós somos sarados. Sarados. Não há nenhuma doença que o poder de Deus não possa curar. Essa bênção Ele já nos deu. Ele já nos deu. Então eu gosto muito desse versículo, eu oro muito esse versículo. Eu sempre digo, Senhor, o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. Detalhe, você tem que lembrar disso. Onde é que estão essas bênçãos? Nos lugares celestiais. Ainda não estão aqui, nos lugares naturais. É por isso que você deve lembrar que você é um ser natural, mas também você é um ser espiritual. O ser natural não tem como acessar os lugares celestiais. Só o ser espiritual que você é, que todos nós somos. Só esse ser espiritual pode acessar este lugar espiritual em Cristo Jesus. Então, quando você ora, quando você está buscando o Senhor, quando você está clamando a Deus, o seu ser espiritual, ele também está se movendo nos lugares celestiais. Amém? Aí é lá que você toma posse. Você já leu Romanos capítulo 4? Eu acho aquele versículo muito tremendo, que diz assim, que Deus chama a existência as coisas que não existem, como se já existisse. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por mais que os meus olhos não estejam vendo, esses olhos aqui naturais, todo ser humano tem os olhos naturais. Esses olhos naturais, muitas vezes, não está vendo. Não está vendo a sua bênção. Não está vendo a vitória. Não está vendo o milagre. Mas aí quando você fecha os seus olhos naturais, você abre quais olhos? Os espirituais. E aí você vê com os olhos espirituais. Aí esses olhos vê o milagre de Deus. Aí esses olhos vê a bênção de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Diga, nós andamos por fé. Então, já está abençoado. Diga mais uma vez isso, já está abençoado a minha vida. Aleluia.
eu preciso tomar posse, eu preciso acessar. Eu gosto da palavra, lá em João, Jesus diz assim, ó, tudo que pedirdes crendo, já recebestes. Meu Deus. Vamos repetir junto? Tudo o que pedirdes crendo, já recebestes. Já, não é talvez vai receber. Por que a Bíblia diz que Abraão se tornou o pai da fé? Porque quando ele recebeu a palavra, ele acreditou que já tinha acontecido. Por isso ele foi chamado de pai da fé. Porque ele creu contra a esperança. Ele creu contra qualquer realidade diante dos olhos. Ele acreditou. Se Deus disse, está dito. Se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, então não tem mais para onde ir. Já está abençoado. Então quando você orar, ore acreditando que já você recebeu. Amém? Olha que tremendo. O que a palavra também diz em Mateus capítulo 18. Lá diz assim, ó, tudo que ligardes na terra será ligado aonde? Nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Não é será se vai ser ligado. Não é será se vai ser desligado. Agora o que eu acho interessante, eu fui no dicionário observar as duas palavras, ligar e desligar. Geralmente nós falamos assim, Deus, nós ligamos a minha cura, eu ligo a vitória. E sabe o que é interessante? Que no dicionário diz que ligar é prender. Ligar é amarrar. Olha que coisa. Muitas vezes a gente está orando e talvez não está usando a palavra da forma correta. Porque no dicionário diz ligar é reter, é segurar, é amarrar, é prender. E desligar, no dicionário, você vai ver também nas opções, vai dizer lá que é soltar. Desligar é cortar, é desimpedir algo. Desligar. Então talvez nós temos que orar assim, Senhor, eu desligo agora a minha vitória no mundo espiritual, porque está amarrada, eu vou desligar ela, eu vou soltar ela. Eu não vou ligar mais não. Certo? Depois você vai lá, olhe no dicionário as duas palavras, ligar e desligar, para você observar isso. Certo? Amém? Então quando você for dizer para amarrar um demônio, você pode dizer, está ligado agora. Está amarrado. Glória a Deus. Diga comigo, a fé é ver o que não se pode ver. Tem lógica para a fé? A fé é ver o que não se vê. Hebreus capítulo 11, lá diz assim, a fé é a convicção de coisas que não se vê. A fé é ver o que ninguém está vendo. A fé é ver o que não se vê. Isso é a fé. Então o homem de Deus, a mulher de Deus que entende que nos lugares celestiais já está as bênçãos liberadas, já está todas, porque o texto diz todas as bênçãos, todas as bênçãos, aleluia. Se é bênção de Deus, pastor, e como é que eu sei quais são as bênçãos de Deus para a minha vida? A palavra de Deus vai mostrar quais são elas. Bênção de cura, a bênção da salvação, a bênção da libertação, a bênção da restauração do casamento. Irmãos, a Bíblia, segundo alguns estudiosos, tem mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000 promessas. São tudo bênçãos. Lá em Deuteronômio, eu quase falava igual o rapaz lá do WhatsApp, né? O cara dava certinho. Tem um capítulo que tem 2 montes.
De um monte, Moisés liberou as maldições. Ele diz assim: se vocês se rebelarem, virá sobre vocês a doença, virá sobre vocês isso. Ele libera maldições. É o monte Geazi e o monte Ebal. Do monte Gerizim, ele vai liberar as bênçãos. Ele vai dizer: se vocês obedecerem a Deus, vocês serão cabeça e não cauda, estarão em cima e nunca embaixo, nenhuma maldição chegará sobre vocês. Ele libera uma lista de bênçãos. Em qual monte que eu tenho que estar buscando, irmãos? É no Ebal ou no Gerizim? É no que está a bênção, não é no que está a maldição. Então, onde estão as bênçãos de Deus, eu posso acessar todas elas. Amém? Então, você já está abençoado nos lugares celestiais. Agora abra comigo o capítulo 1 ainda de Efésios, e o verso agora é o 20. Diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Outras versões dizem assim: e pondo-o à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Verso 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Volte para o verso 20, aqui diz assim, que Jesus foi ressuscitado dos mortos, e ele foi colocado à direita de Deus, nos lugares celestiais. Onde que Cristo está? Nos lugares celestiais. Agora, o que é interessante, que o verso 21 diz assim, ó: acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então observe o seguinte: os lugares celestiais, que é uma região espiritual, Jesus está sentado ali, à direita de Deus. Mas também nesta região está o quê? Os principados, as potestades, toda a regência espiritual do mal está também nesses lugares celestiais, nessas regiões espirituais. Mas Jesus está acima de todos eles, assentado. Então todo principado, toda potestade, toda operação do inimigo está abaixo de Jesus. Jesus está acima. Mas olha o que o versículo de número 22 diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele está sentado e ele colocou tudo debaixo dos pés dele. Aí o verso 23 vai dizer algo interessante. Vai dizer assim, que a igreja é o seu corpo. Ou seja, Jesus está sentado acima de todo principado e potestade. Jesus pega agora toda esta operação do mal, coloca debaixo dos pés dele. E então vai dizer o quê? Que a igreja é o corpo dele. Em outras palavras, a igreja tem autoridade sobre todo o mal, porque nós somos o corpo de Cristo. Dê um aplauso para Jesus, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa poderosa. Agora vamos, para aumentar esse entendimento, o capítulo 2. E o verso 6.
Olha que maravilha. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A igreja do Senhor está também assentada nesses lugares. Não só Jesus está lá assentado, Ele pega agora a sua igreja, Ele pega agora o seu povo, Ele pega agora cada servo dEle, e o assenta também nesses lugares celestiais. Você não irá se assentar lá, você já está assentado lá. É por isso que eu lhe disse que você é um ser natural, mas também você é um ser espiritual, lembre disso. Amém? Você é um ser espiritual, e como ser espiritual, você já está lá. Como ser espiritual, eu já estou lá. Nós já estamos lá. A igreja do Senhor Jesus Cristo já está assentada nos lugares celestiais. Diga glória a Deus. Ou seja, a igreja tem autoridade. Vamos dizer junto assim: a igreja do Senhor está assentada em um lugar de autoridade e de governo. Amém? Agora vamos ler o capítulo 3 e o verso 10. Diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, olha que tremendo, e potestades nos lugares celestiais. Pela igreja. Ei, irmãos, quem tem que falar agora para os principados? Quem tem que falar para as potestades? Quem tem que dar comando, ordem espiritual? Quem é? A igreja. Está aqui. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades nos lugares celestiais. No mundo espiritual, irmãos, a igreja, ela é maior do que toda e qualquer obra de Satanás. É por isso que o cristão, irmãos, o menor dos crentes, no sentido de ele achar assim que ele não tem conhecimento, que ele não tem muito preparo, aquela pessoa que se acha mais incapaz, mas se ele for o crente obediente, se ele for o crente fiel, ele tem mais autoridade, irmãos, do que qualquer outro principado e potestade. Porque ele está sentado ali, ele pode não saber ler, ele pode não saber falar direito, ele pode ser a pessoa mais desprovida de preparo humano, mas ele está municiado, capacitado espiritualmente para estar ali, e ele tem autoridade. É por isso que no mundo espiritual o diabo respeita, não é se eu sou mais sabidão, se eu sou formado nisso, naquilo, se eu tenho isso, no mundo espiritual, irmão, não vale nenhum título não, porque eu sou pastor. Quê? Não, porque eu sou líder de célula. O quê? Não, porque eu sou o apóstolo. O quê? No mundo espiritual, irmãos, título não vale nada. Isso aqui é só para nós aqui, para o mundo natural, para a nossa realidade natural. No mundo espiritual, nos lugares celestiais, o que vale é a autoridade de Cristo. O que vale é a igreja entender, é o servo de Deus entender. Rapaz, eu não tenho... Você lembra daquele texto quando Pedro chega na porta do templo? Aí está lá um paralítico. Ele pede uma esmola. Aí Pedro diz assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, eu não sou rico, eu não sou... Mas uma coisa eu te digo, uma coisa eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Diga glória a Deus. É isso o mundo espiritual, irmãos. A palavra conta de uns rapazes, sete rapazes, filho de sacerdote, viram Paulo expulsando demônio.
Viram Paulo dar ordem, e demônio cair por terra, e demônio sair. Aí eles ficaram assim: opa, é só dar ordem, é só falar isso, tá fácil demais. Aí caiu um lá endemoniado, e os 7 foi para cima. Sai agora, em nome de Jesus, que Paulo prega. O que o demônio disse? Quem é vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Eles eram filhos de quem? Do sacerdote. Então eles tinham, diante da sociedade, moral. Mas no mundo espiritual tinha alguma? Nenhuma. O demônio caiu para cima deles, deu uma pisa nos 7, irmãos. Correram tudo nu, rasgado. O demônio falou assim: eu sei quem é Jesus, e eu sei quem é Paulo, e vós quem sois? Então a questão é, eu entender que eu já estou nesse lugar celestial, e eu tenho autoridade. Jesus já me deu essa autoridade, Ele já me colocou ali, assentado com Ele. E eu posso falar para o mal, eu posso dar uma ordem para uma ação maligna, eu posso repreender, porque eu estou assentado ali com Jesus. Eu faço parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Olha o capítulo 6 agora, de Efésios. Interessante que essa expressão, lugares celestiais, ou regiões celestiais, você só vai encontrar em Efésios. Só está aqui. O livro de Efésios, Paulo dá muita ênfase a esse lugar espiritual. Capítulo 6, verso 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde, irmãos? Nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Lembre disso. Jesus está sentado lá, acima. Lá também estão os principados e potestades, é o mundo espiritual, que esses olhos não estão vendo. Mas eu também estou lá, como homem espiritual, assentado com Jesus. E Ele me deu autoridade, Ele te deu autoridade para lutar as guerras espirituais. Contra o quê? Ele vai dar uma hierarquia: principado, potestade, dominadores e forças da maldade. É chamado de hierarquia das trevas. Principado é a mais alta hierarquia de demônio. Aí depois vem potestade, depois dominadores e por fim forças da maldade. Mas a igreja tem autoridade sobre toda a força do mal nos lugares celestiais. Amém? Então nós temos que entender isto. A igreja luta contra as forças do mal nos lugares celestiais. Lucas capítulo de número 10, verso de número 19, diz assim: eis que vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nenhum dano lhes causará. Você tem autoridade. Amém? Você tem autoridade. Quando eu vejo um crente que algumas coisas faz ele fugir, é porque ele ainda não entendeu a posição que ele está em Cristo. Ele ainda não entendeu a posição que ele foi colocado em Cristo Jesus. Você está em Cristo nos lugares celestiais. Amém? Então não temas. Então não fuja de nenhum mal. Exerça a autoridade que você já recebeu em Cristo Jesus. O cristão tem autoridade, irmãos. É no nome de Jesus que você exerce essa autoridade. É no nome de Jesus que você dá ordem.
as circunstâncias. Olha o que eu vou dizer para você aqui, é muito interessante, muito sério. A realidade do mundo espiritual, é que influencia a realidade do mundo natural. Então, se eu quero mudar alguma coisa aqui, nessa realidade natural que eu estou vivendo, eu preciso mudar onde? Nos lugares celestiais, na região espiritual. Porque a influência da região espiritual é maior sobre as regiões naturais. Então não posso querer mudar aqui primeiro. Eu tenho que mudar primeiro lá. Esse lugar espiritual que os olhos não veem, mas a fé acessa. É um lugar que não dá para colocar os pés naturais, mas você coloca os pés espirituais. É um lugar que não dá para você andar naturalmente, mas você anda como um homem espiritual ali, desfazendo, quebrando, desligando, rompendo com qualquer prisão e trazendo para a realidade natural da tua vida. Exemplo, se você vai orar por uma cura, irmãos, primeiro libere ela no mundo espiritual. Primeiro entre no mundo espiritual, liberando, quebrando qualquer impedimento, desatando qualquer amarra. Solte no mundo espiritual a cura, e você traz para o natural, que é o teu corpo. Amém? Se é uma libertação de um parente, de um familiar, os demônios estão no mundo espiritual. É lá que você tem que entrar. Entrar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, exercendo a sua autoridade que você já recebeu, guerreando as batalhas, vencendo em nome de Jesus e trazendo para a realidade. Aí sim, você começa a ver as coisas mudarem. Você já percebeu isso? Observa assim, a situação na tua casa está uma guerra, está uma briga, está uma confusão. Você diz, opa, se eu for falar qualquer coisinha aqui, vai aumentar a guerra dentro de casa. Então, eu sei onde é que está acontecendo esse negócio aqui. Eu sei onde é que está o movimento aqui. Aí você pega e fala o que a Bíblia manda. Entra no teu quarto, fecha a porta, aí você vai lá e diz, olha, diabo, é você que está causando isso. E eu vim aqui hoje como homem de Deus, que já estou assentado nessa região espiritual. Já tenho autoridade porque Jesus me deu. Porque Jesus está acima de todo o poder das trevas. E eu vim aqui para quebrar tuas amarras. Vai saindo agora, vai desatando agora, vai batendo em retirada agora. Aí você usa a autoridade, irmãos. Depois que você limpa a atmosfera espiritual, aí você chama as bênçãos de Deus. Senhor, traz a tua paz. É uma bênção espiritual. Senhor, traz a harmonia na minha casa, é uma bênção espiritual. Senhor, traz aqui a alegria no meu casamento, é uma bênção espiritual. Senhor, traz aqui, meu Deus, o amor na minha casa, é uma bênção espiritual. Você começa a puxar todas para a tua casa agora. Puxa elas, aleluia, do mundo espiritual. Seria bom, irmão, se as coisas viessem do mundo espiritual sem a gente pedir, sem a gente orar. Mas detalhe, não vem assim. Não vem. Se os crentes ficassem assim, não, basta eu ser crente, aí Deus já manda no pacote tudo já, de uma vez. Desce tudo de uma vez. Não, senhor. Você tem que ir lá e dizer, está liberado, Senhor Jesus. Eu vim liberar aqui. Tudo que pedirdes crendo, já recebestes. Você tem que ir lá e liberar. Eu fico pensando, quando nós chegarmos nos céus, e os anjos mostrar esses celeiros, esses depósitos para nós, e esses depósitos estiverem cheios ainda. No céu não vai precisar disso não, irmão. No céu ninguém vai precisar dessas coisas, porque no céu não vai ter doença, não vai ter choro, não vai ter dor. As bênçãos não é para o céu. O céu já é abençoado por ser o céu. Amém? O céu já é a bênção das bênçãos. Então no céu eu não vou orar, ó Senhor Jesus,
Restaura meu casamento no céu, porque no céu não tem casamento. Oh Senhor, Senhor, me cura dessa doença. No céu não tem doença, então no céu não precisa orar por nada disso, irmãos. Amém. Se eu não puxar para cá agora, porra, no céu não vai servir. Aí imagina os anjos falando assim, olha aí, ó, isso aqui era para vocês terem acessado. Isso aqui era para vocês terem reivindicado. Isso aqui era para vocês terem buscado com fé. Isso aqui era para vocês terem liberado no mundo espiritual. Mas vocês não fizeram isso. Lembra de quando Daniel estava orando? Ele orou 21 dias. 21 dias. Eu acho muito interessante isso. 21 dias depois, o anjo aparece para ele. O anjo Gabriel. Aí ele diz assim para Daniel: Daniel, servo amado do Senhor, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu fui enviado para te responder. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias, eu não conseguia passar. O príncipe da Pérsia é um principado. Aí o anjo diz assim: foi necessário que Miguel viesse para combater com ele, para liberar a passagem, para mim te dar a resposta. Aí o anjo diz assim: quando eu voltar, eu vou ter que lutar também contra o príncipe da Grécia, outro principado. Então, irmãos, percebe isso, que coisas que de Deus vêm para a tua vida, existe resistências no mundo espiritual de demônios que não quer deixar passar. Os anjos vêm com a resposta, os anjos vêm com a palavra, os anjos vêm com aquele pacote do presente, da bênção. Mas chegando nessas regiões, está lá os principados, está lá as potestades, está lá os dominadores, que resistem para os anjos não passarem. Aí você orou uma vez e desistiu de orar. Aí você orou talvez pouco tempo, não foi suficiente, porque o que mantém o anjo guerreando é a oração do crente. Quando o crente para de orar, o anjo volta. Porque a legalidade dos anjos de Deus para nossas vidas, deles responderem, deles virem até nós, é as nossas orações. É as nossas orações. Então, se você começa a orar por algo, irmão, tem coisa que você ora, parece que o céu rasga assim na mesma hora. É como aquele caso lá de Jacó. Uma escada posta no céu, anjo subindo e descendo. É rápido demais, meu Deus. Foi só eu orar, anjo desceu, anjo subiu, foi glória e foi poder. Já tem outras coisas que você clama, meu filho. E você chora, e você jejuma, e você, meu Deus, cadê, Senhor, que não abre esse céu, que esses anjos não descem? Há uma resistência maior sobre isso aí. Há uma resistência maior. E aí é que você precisa entender, se a resistência é maior, é porque a bênção é maior. Diga glória a Deus. Diga: eu preciso, como homem espiritual, romper com as resistências nos lugares celestiais. Amém? Grave isso. Para acontecer aqui, tem que liberar lá. Traga para a existência. Já está lá, mas tem que trazer. E aí muitas coisas têm batalhas, tem guerras. Outras são facilmente liberadas. Então nós precisamos discernir, como homem de Deus e mulher de Deus, essas coisas. Vamos ficar em pé.